Graça e paz, nós queremos cumprimentar você nessa noite, a você que está nos acompanhando aí pela internet. É mais uma vez um privilégio contar com a sua audiência, contar nesse momento com a sua participação. Nós queremos convidar a você para que nesse momento que vamos passar juntos, ó Deus, em torno do nome de Jesus e adorando a Ele, que o seu coração possa estar realmente na presença do Senhor e juntos possamos dedicar a Ele todo o nosso louvor, a nossa adoração. Nos alegramos no Senhor por mais uma vez estar aqui e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós não sabemos aonde você está, nem como você está, mas o que nós mais queremos é que você esteja com Deus. E com Deus está tudo bem, está tudo certo. Amém? Não importa onde que você esteja, quer seja num leito do hospital, mas se você estiver com Deus, estará tudo bem. Vamos orar nesse momento. Convido você a orar, irmos à presença do Senhor e buscar dele a direção e orientação para esse momento de culto e adoração ao nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, Senhor Deus, por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito em nosso meio. Nós glorificamos, ó Deus, o teu nome, porque, ó Deus, nos dá mais uma vez a oportunidade de reunirmos, ó Deus, e transmitir, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor, ó Deus, possa usar, ó Deus, as nossas vidas, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para alcançar, ó Deus, corações que hoje necessitam, Deus, ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus, nós estamos cientes e conscientes, ó Deus, de que não existe nada em nós, ó Deus, que possa ajudar, melhorar ou trazer algo para essas pessoas, mas nós acreditamos, ó Deus, totalmente no nome de Jesus, que é Ele, ó Deus, que pode trazer, ó Deus, o alívio, trazer, ó Deus, a consolação, ó Deus, realmente levantar, ó Deus, aquele que está caído, ó Deus, aquele que está prostrado, aquele, ó Deus, que está cansado, ó Deus, renovando as suas forças. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, por isso nós te bendizemos nessa noite. Fique conosco, conduz, ó Deus, esse momento de culto, adoração e de pregação da tua palavra, no nome santo de Jesus, amém. A palavra de Deus no Salmo 150, versículo 5, diz o seguinte: que todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve-ne, acho que é o 6, desculpe. Todo que tem vida, louve ao Senhor. Em outra tradução, todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, a criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Nos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Nos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Os povos louvem, 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 a criação cantará. A criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Nos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Nos montes e vales,
das praias distantes. O chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Ele é digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. A criação cantará. A criação cantará. Aleluia. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos hoje um texto bem conhecido, bem recitado, mas vale a pena ler de novo. Desculpe o trocadilho aí, tão conhecido, tão famoso, que é Romanos 8, versículo de 31 a 39. Deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração nessa noite. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que texto poderoso da palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós. É a revelação de Deus para nós. Estava escutando uma mensagem essa semana que dizia o seguinte: nós não temos condições de conhecer nada de Deus a não ser que Ele revele a nós. E isso é revelação de Deus para mim e para a sua vida, deixada para nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o grande amor do Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Esse amor que é tão profundo, tão imenso.
e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver-nos a vida aos corações. Nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode. Cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. A Ivete vai estar nos levando no momento de oração. Obrigada, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença no nosso meio. E, ó Deus, sentir o Teu amor, a Tua graça sobre nós, o Teu cuidado constante. Ó Deus maravilhoso, obrigada por este tão grande amor, pela graça salvadora de Jesus que nos alcançou, Pai. Ó Deus maravilhoso, como é bom, Senhor, adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome. E, ó Deus, saber que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Ó Deus, obrigada porque, ó Deus, o Senhor cuida de cada segundo da nossa vida, cuida de cada detalhe, não nos deixando faltar nada.
a cada momento, nos dando tudo de que precisamos. Quando estamos com dor, o Senhor vem e ameniza essa dor. Quando estamos doentes, o Senhor vem com a cura. Ó Deus maravilhoso, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Ó Pai querido, obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor coloca na nossa mente que devemos depender só do Senhor e que essa clareza esteja presente, Pai, no nosso coração e na nossa mente, que devemos depender só do Senhor para toda e qualquer coisa na nossa vida. Pai, estamos vivendo um tempo que não imaginávamos que viveríamos, Pai, nesta geração. Não sabemos como será a nossa geração daqui para frente, mas temos a certeza que Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e será para sempre. Esta certeza nós temos, Pai. Por isso, ó Deus, não tememos o amanhã, porque sabemos que o Senhor é o mesmo Deus. Estará cuidando, estará salvando, estará restaurando e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Colocamos diante do Senhor todos aqueles que se encontram, Pai, enlutados, com perdas de entes queridos. Ó Pai, assim do nada, de repente, e a tristeza invade o coração, mas que o Teu consolo seja sobre estas vidas, Pai. Ó Deus maravilhoso, cada família que tem passado por isto, Pai. Pedimos também, Senhor, para os lares, ó Deus, que têm enfrentado, Pai, problemas nos seus relacionamentos, problemas com os seus filhos. Ó Deus, que tem sido não só um tempo difícil para as doenças, ó Pai, mas, ó Deus, para as enfermidades, mas também, ó Deus, para os relacionamentos. Então pedimos, Pai, que haja, ó Deus, o Teu amor, a união em cada coração, o Teu amor derramado em cada coração, e assim possamos, ó Pai, a cada dia nos unirmos no Senhor e vivermos bem, ó Deus, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e estejamos cada vez mais unidos no Senhor. Pedimos também, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, desempregados, que estão, ó Deus, faltando coisas nos seus lares, ó Deus, por não estarem trabalhando, Senhor. Ó Deus, seja a Tua graça e misericórdia sobre cada um, Senhor. Ó Deus maravilhoso, quantos dos Teus filhos, ó Pai, perderam seus empregos, ó Pai, e pelo nosso lado humano nós ficamos realmente, ó Deus, com as nossas limitações, preocupados, Pai. Mas sabemos que o Senhor não deixará faltar nada a cada um dos Teus filhos, Pai. Pedimos ao Senhor a Tua graça e misericórdia, ó Deus, contínua na nossa vida, Pai. Não deixe, Senhor, que as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, nos afastem do Senhor, Pai. E nessa noite que estamos, ó Deus, prestando culto ao Senhor, não deixe, Senhor, que essas limitações, Pai, como seres humanos, impeçam, ó Deus, a manifestação da Tua glória no nosso meio, Pai. Ó Deus maravilhoso, nós oramos ao Senhor, estamos aqui orando, louvando, vamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai, para o nosso coração. Ó Deus maravilhoso, nós louvamos, exaltamos o Teu nome e oramos, Pai, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Oramos no nome de Jesus. Amém. trovão e o mar se
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos dizer mais uma vez, minha alma. Minha alma está. Sinto o poder de Deus ministrando sobre a sua vida. Segura em ti, Somente em Cristo. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glórias a Deus, louvado seja. Eu queria que vocês se preparassem nesse momento para ouvir a mensagem de Deus. Passo então a palavra nesse momento ao pastor Lúcio, que estará entregando a mensagem de Deus aos nossos corações nesse momento. Boa noite, queridos. Para nós é motivo de alegria, mais uma vez, podermos nos reunir diante do Senhor, mesmo distantes uns dos outros, mas termos a oportunidade de
estarmos diante do nosso Deus juntos, em concordância, unidos pelos laços daqueles que não podem jamais ser destruídos, que são os laços do Espírito. Nesta hora eu quero convidá-los a estarmos meditando na palavra de Deus, a partir daquilo que é uma série de textos e mensagens que nós temos tratado nos últimos encontros. Estamos falando da provisão de Deus para tempos de aflição. Como lidarmos com um tempo tão difícil. E a única forma, como crente em Jesus, que eu encontro para lidar com tudo isso é buscar na palavra de Deus a resposta e a força necessária para enfrentarmos este tempo. Por isso eu quero te convidar a juntos buscarmos a palavra do Senhor lá no capítulo número 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta série de mensagens está usando esta carta como base para a nossa reflexão. Então, se você tem condições de acessar a sua Bíblia nesta hora, eu quero te convidar a juntos lermos o texto que está no capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Que o Senhor, nesta noite, mais uma vez, nos dê a possibilidade de compreendermos a sua palavra. Amém. Nós vamos usar o texto todo, do verso 7 ao verso 18, mas eu quero convidá-los a iniciarmos esta reflexão pensando um pouco qual a atitude do apóstolo Paulo diante daquilo que era o seu intuito de fazer este comparativo. Ele traz aqui os diferenciais entre a antiga aliança, ou a velha aliança, e a nova aliança. Nesse texto, Paulo mostra que existe um contraste entre aquilo que é a velha e a nova. Mas ele não só mostra que existe diferenças entre elas, mas ele mostra também a superioridade da nova aliança, que traz consigo a glória de Jesus. E ele vai mostrar isso a partir de algumas questões. Há um autor estudioso bíblico chamado William Barclay, que ele destaca a palavra nova nesse texto, quando trata-se da nova aliança, e ele vai dizer que existem duas palavras no original grego para tratar de novo. A primeira é muito usada também no português, oriundo do latim, que é neos, que fala de novo quanto ao tempo somente. Quando a gente fala de neologismo, quando a gente fala de neófito, nós estamos falando de um novo crente ou alguém que está começando na vida, ou estamos criando uma nova palavra. Então, a palavra novo, neos, é uma palavra que é utilizada no grego para determinar algo novo com o tempo, ou determinando o tempo, algo como novidade. Mas existe uma outra palavra chamada kainos, que também é usado para novo, que não fala apenas do tempo, mas fala de qualidade. Ele fala não apenas que algo é novo, mas que algo é superior. Então, quando a Bíblia fala da nova aliança, ela não diz simplesmente que ela é nova porque ela é nova no tempo,
ou ela é uma novidade. Ela fala, a palavra de Deus, ela está dizendo que esta nova aliança, ela é superior, ela é melhor do que a anterior. Por isso é que ele usa esta palavra aqui, o apóstolo Paulo. Porém, antes de considerarmos contrastes entre a velha e a nova aliança, é importante a gente saber qual a essência da nova aliança e como Paulo descobriu a importância desta nova aliança para uma vida que ele chama de vida vitoriosa. Como ele descobre isso, ou quais são as ações que demonstram que esta nova aliança ela é tão importante no nosso viver. A gente vive um tempo que somos constantemente saturados por mensagens, por livros, por comentários que prometem sucesso imediato. Nós temos programas que prometem riqueza imediata, fama imediata, sucesso imediato. Nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam livros de autoajuda e enchem as bibliotecas, as prateleiras, em busca de uma felicidade instantânea. Nós temos pressa para a vitória, para nos levar a buscar soluções do estilo fast food, onde a gente simplesmente paga, aperta um botão e a solução surge do nada. E aí a gente vai ouvir todo tipo de propaganda. Aprenda inglês em um mês. Leia este livro e torne-se o maior vendedor do mundo. O vendedor em 1 minuto. Como mudar a sua mente e ter riqueza. Em 4 lições. Quer dizer, se você não é rico, é porque você não quer. Porque em 4 lições qualquer pessoa pode ser rica. Então, se você continua pobre, desculpa te dizer, mas é pura falta de vontade da sua parte. E aí eles começam a dizer: você tem o poder, desperte o gigante adormecido que está em você. O que todas estas coisas estão dizendo, e que Paulo contraria com esse texto, é que essas ideias trazem consigo um conceito humanista, que diz que a força está dentro de nós, que ela não vem de cima de Deus, mas que ela já está em nós. Não vem essa, segundo Paulo, não vem do homem, mas vem de Deus. A questão não é autoajuda, mas a questão é a ajuda do alto. A velha aliança é a tentativa de o homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. Mas a nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. A velha aliança, ela dizia que tudo vem da gente e nada vem de Deus. A nova aliança diz: tudo vem de Deus e nós nada podemos de nós mesmos. É por isso que a vida vitoriosa apresenta esses diferenciais. Ela vai dizer: olha, a vida, a nova aliança, é esse novo pacto que é feito em Cristo Jesus e que não é feito entre iguais, não é feito entre duas partes que assumem o mesmo risco, não. A nova aliança, todo o risco é de Jesus. Ele é quem morreu na cruz, Ele foi quem deixou a glória, Ele foi quem experimentou a morte, Ele foi quem experimentou todo o sofrimento do Calvário, todo o risco quem correu foi Ele. Nós só precisamos aceitar aquilo que Ele nos oferece através desta nova aliança. Mas quais são estes diferenciais? Primeiro, a antiga aliança trazia a expectativa da morte. Diz o texto que aquele que a alma que pecar, essa morrerá. E ela era baseada na obediência. Quem de nós não desobedece? Então, a antiga aliança, ela trazia a expectativa da morte. A nova aliança, ela traz a esperança viva. Não só a esperança da vida, mas uma esperança viva. Olha o que nos diz então os versos, mais uma vez, de 7 a 9.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não puderam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o Espírito, o ministério do Espírito, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. O primeiro diferencial é a esperança viva que a nova aliança traz ao nosso coração. O que Paulo estava tentando nos mostrar é que não há certeza e muito menos esperança se confiamos em nós mesmos para cumprirmos toda a lei de Deus. Se a confiança estiver em nós, se a força, a capacidade vier de nós, já estamos condenados e vamos direto para o inferno. Então, quem conseguiu cumprir toda a lei, aquilo que nós não conseguimos fazer? Jesus. Ele cumpriu a lei. Por isso a lei é chamada por Paulo do ministério que trouxe a morte. Pois é pela lei que somos condenados, ou pela lei sabemos que estamos condenados. Simplesmente porque não existe um único ser humano perfeito na face da terra. Se você, por exemplo, olhar para o capítulo 3 de Romanos, em 3 ocasiões vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso 10. Verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se é assim, não há esperança para nós. Somos pecadores e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não há esperança. Mas foi justamente para que pudéssemos ter esperança e esperança eterna que Jesus veio a este mundo. É por isso que a nova aliança, ela é superior à antiga. Porque a antiga trazia condenação e a nova traz eterna salvação. E a aliança que ele faz conosco é pela fé. Não são pelas nossas obras, pela nossa capacidade, mas por aquilo que o Senhor faz em nós. Onde, através do poder do seu Espírito, ele trabalha na justificação da nossa vida. Na velha aliança, o símbolo era um animal que morria em nosso lugar, mas era apenas um símbolo. Era uma cerimônia onde alguém levava um cabrito e colocava a mão sobre ele, e ele era morto. Para quê? Por que ele era morto? Para que naquele momento os pecados que estavam naquele ali pudessem ser transferidos simbolicamente para o outro. Mas o que estava sendo dito ali, ou que estava sendo simbolizado ali, é que um dia Jesus haveria de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, ele tiraria o nosso pecado e colocaria sobre o Cordeiro sem mácula, chamado Jesus. Mas Jesus, o perfeito homem e o perfeito Deus, tomou o nosso lugar. E ele, pelo poder do seu sangue, nos declarou justo. Ele tomou o nosso lugar, ele se tornou a nossa viva esperança. Se antes a lei nos acusava, agora a lei do Espírito Santo que ele colocou em nós, declara que nós somos seus filhos amados. Olha o que nos diz o capítulo 8 de Romanos, verso de número 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito agora diz, olha, não há mais condenação. Por quê? Porque você agora é meu filho. Eu tomei o seu lugar e você agora é meu filho.
Por isso Ele é a nossa esperança, Ele é a glória da nova aliança. Por isso Jesus é aquele que traz uma glória que não desvanece. Todas as tentativas humanas falharam de chegar a Deus, foram ineficazes. Só Jesus é o único caminho, verdade e vida. Por isso, Ele é o único que pode nos trazer uma viva esperança. E a glória da nova aliança não está sobre o que nós fizemos, mas sobre o que Ele fez. Eu gosto de lembrar disso a partir da minha experiência de vida. Eu fui criado num lar evangélico e de muita busca, de muito estudo da palavra. Meu pai, como pastor, ele tinha uma preocupação muito grande com a vida espiritual dos filhos e nos ensinava a ler a Bíblia intensamente e a decorar textos bíblicos. E eu costumo dizer que vivi um tempo da velha lei, que eu fazia as coisas por obrigação. Eu lia a Bíblia por obrigação. Por que eu lia por obrigação? Porque eu chegava em casa da escola, meio-dia, adolescente, junior ainda, talvez 10, 11 anos. Quando você chega da escola, você chega morrendo de fome. E eu não sei se você conhece adolescente, junior, quando está com fome. Não é uma coisa muito fácil de lidar. Fome de adolescente junior é um negócio difícil. E aí sentávamos todos à mesa e vinha meu pai e dizia: vamos ler agora 20 páginas da Bíblia. Você imagina um adolescente chegando da escola meio-dia, devorado por dentro de fome, e aí senta todo mundo e vamos ler as 20 páginas da Bíblia antes do almoço. E ainda tínhamos que decorar o texto da semana. Então a gente precisou aprender a ler a Bíblia. E aprender a ler de um modo que fosse ágil para a gente não demorar tanto para comer. Então, como foi que eu aprendi a ler a Bíblia? Assim, ó, presta atenção, é só um exemplo. Capítulo 1 de Mateus aqui. Resiste à genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, gerou seus irmãos, Judá gerou Perez, Perez Zerá, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Raab, Raab gerou Obed, Obed gerou Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido Urias, mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abi, Abi gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Zeconias e seus irmãos no tempo da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúda, Abiúda gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Zaora, Zaora gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúda, Eliúda gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, José de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Adolescente com fome, ele faz qualquer negócio. E eu fazia isso, eu lia a Bíblia assim. E outra coisa, tinha que decorar o texto da semana. Só que nós, na nossa casa, tínhamos 8 pessoas. E os 8 tinham que repetir 10 vezes o mesmo texto, também antes do almoço. E quando eu ficava naquele lugar, eu dizia: Deus, que coisa terrível. Eu tive medo de um dia ter raiva de Deus, porque logo antes da comida, eu acho que eu virei obeso por causa disso, porque isso me levou a comer demais. E olha, eu ficava angustiado com aquilo. Decora o texto, aí 10 vezes o mesmo texto. E eu ficava lá, tinha que decorar o texto. E ninguém podia repetir o do outro, não tinha que falar o texto seu. Eu lembro que um dia foi João 15,16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vós desfrute de vosso fruto permanente, a fim que tudo quanto ele diz ao Pai em meu nome, ele vos concedo. E eu 10 vezes isso. Teve um dia, porém, que o meu filho resolveu engolir uma moeda. Eu já contei isso várias vezes aqui, o meu filho mais velho, primogênito, Natan. E aí eu fui para casa, ele estava hospitalizado, ia passar por uma cirurgia. E aí eu fui para casa, chateado com Deus, reclamando de Deus. Eu já era pastor aqui. E eu cheguei em casa, chorei muito, tomei um banho, me aprontei para voltar, para trazer roupa para a Patrícia, que estava no hospital com o Natan. E enquanto eu estava indo,
eu estava dirigindo a Kombi da igreja e parei atrás de um carro, e o carro não andava, até que eu olhei para um adesivo que estava atrás e estava lá escrito: hora que melhora. Eu já fazia quase 20 horas que eu só orava. Quando eu li aquilo, eu fiquei com tanta raiva de Deus. Eu disse: Deus, como é que o Senhor diz isso para mim? Faz 20 horas que eu não consigo dormir, só oro. E aí dentro tinha lá, João 15:16. Aí sabe o que é que aconteceu? A velha aliança se transformou na nova aliança. Aí eu lembrei do texto: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Naquele tempo era obrigação, naquele dia foi prazer, foi vida. Naquele momento, lá no passado, era raiva, naquele dia foi salvação. Tornou-se vivo. Assim é a nova aliança. Ela traz esperança e esperança viva. A mesma lei que trouxe morte e condenação, quando a gente chega a Jesus, ela traz vida e vida abundante. Ela muda tudo aquilo que havia antes. Torna tudo diferente. É assim que a palavra de Deus faz conosco. Ela, quando lida sem Cristo, ela normalmente traz incômodo. Quando lida com Jesus ou com Jesus, ela traz paixão, ela traz visão, ela traz revelação, ela traz consolo, ela traz paz. É a nova aliança que traz viva esperança em Jesus. A segunda diferença que o apóstolo Paulo faz aqui é que ele diz que a anterior, ela desapareceu, mas a nova, ela permanece. Não apenas aquilo que é a nova aliança, mas a confiança que deve ter nela, o que deve haver nela. Olha o que diz os versos 11 e 12. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nesse momento, o segundo diferencial aqui apresentado pelo apóstolo é que nós podemos depositar a nossa confiança no poder remidor que traz a nova aliança. Isso vai ficar claro no contraste feito por Paulo nas palavras desvanecer e permanecer. A primeira, ela vai desvanecendo, ela vai apagando. A segunda, ela vai permanecer. A primeira, ela envelhece aquilo que envelhece, diz lá o autor aos Hebreus, no capítulo 9, perto está de desaparecer. Mas esta não, ela permanece, e o brilho dela não está na face de um homem, na face de Moisés, que não poderia, que era o mediador da velha aliança, e que não poderia permanecer porque ele era pecador, ele era mortal. Ela haveria de se desfazer. Mas se Jesus é o nosso mediador, a glória não desvanece, ela permanece eternamente. Ela, a aliança, é a própria presença do Espírito Santo em nós, dado por Deus como garantia da nossa promessa de salvação. Ele pôde nos dar essa confiança, essa segurança, essa certeza, porque o seu Espírito é a garantia, o selo de que esta salvação jamais perderá o valor. Ou seja, ela não se perde. A salvação que é dada por Cristo, a aliança feita em Cristo, ela não se perde. Ela não desvanece, ela não se apaga, ela não se destrói, ela permanece eternamente. Olha o que diz o primeiro capítulo de Efésios, versos 13 e 14. Eu vou ler na chamada Nova Tradução na linguagem de hoje.
Nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Continua ele, no verso 14, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Ou seja, a palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo representam a garantia da nossa salvação. Quando estamos em Cristo, isto é mais do que religiosidade. É a verdadeira comunhão que temos com o Espírito Santo e a confiança da salvação eterna pela fé nele. Ele nos traz esta confiança. E aí nós vamos ao terceiro tópico, que diz o seguinte: que o véu é retirado. E este véu que é retirado, ele traz entendimento. A partir do verso de número 13 ao verso de número 17, ele vai mostrar isso. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O terceiro diferencial é que o véu do entendimento espiritual é retirado. Paulo usa a figura do véu que Moisés usou para encobrir a glória que estava em sua face, para exemplificar o véu que encobre as pessoas para entenderem as coisas do Espírito, para não conseguirem entender aquilo que o Espírito nos fala. A Bíblia afirma que este véu é fruto da ação de Satanás, do inimigo que tenta obscurecer o nosso entendimento espiritual. E é interessante que o apóstolo Paulo, neste livro, nesta carta, em 3 momentos ele fala sobre esta incapacidade de entender a obra do Espírito. Primeiro nesse texto que eu acabei de ler, depois no capítulo 4 dessa mesma carta, 2 Coríntios, versos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus, Satanás, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas como ele faz isto? Como Satanás realiza esta obra de cegueira espiritual? Ele faz isso através do curso deste mundo. Não é um curso, uma aula, é um curso no sentido de caminho seguido. Eu chamaria isso de efeito manada. Então, a primeira coisa que ele faz é trazer às pessoas uma consciência de efeito manada. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Olha como ele usa esta questão da cegueira espiritual.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. É o seguinte, se todo mundo está dizendo que é certo, só pode estar certo. Esse é o efeito manada. Se todo mundo diz que isso é certo, só pode estar certo. Se todo mundo diz que isso está errado, só pode estar errado. É assim que Satanás dirige o mundo. Mas se alguém ousa pensar diferente, normalmente vamos chamá-lo de louco, vamos dizer que ele é um alucinado, é um alienado, um fanático, um maluco, e que está tentando tirar as pessoas daquilo que é o curso deste mundo, este efeito manada. E aí é importante a gente lembrar que desde Galileu Galilei, que o mundo sabe que as coisas não são bem assim. Que em vez em quando há alguém que diz que as coisas podem estar erradas, e que de fato elas estão. E que pode ser que alguém pense diferente desse efeito manada que coordena, que controla e que dirige o mundo. E é assim que Satanás não quer que a gente viva. Mas eu quero deixar para você uma coisa, pensa isso, e pensa com cuidado sobre isso. Talvez esse efeito manada esteja sendo impulsionado por a turba que caminha na direção da porta que é larga e que segue pelo caminho espaçoso. E tudo isso conduz à destruição e à ruína. Talvez você esteja no meio de muita gente que diz, olha, isso não é nada demais. Mas pode ser que tudo isso esteja simplesmente dizendo a você, olha, você está errado e a sua vida está sendo conduzida para a destruição e para a ruína. A segunda coisa que Satanás utiliza são as fortalezas do entendimento. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, nesse mesmo livro que nós estamos usando, versos 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A única maneira deste véu ser retirado para podermos ver a vida e a realidade na perspectiva de Deus é através de Cristo. Só e somente através de Jesus. Eu quero dizer a você que eu tenho tanta convicção do que eu creio, que não existe alternativa para aquilo que eu creio. Eu não tenho em quem criar ou o que seja criado para que eu possa crer. A minha fé em Jesus, ela não tem outra alternativa. Eu creio que foi Dostoiévski que disse sobre Jesus que se um dia alguém conseguisse dizer que aquilo que Jesus disse e fez era mentira, que você deveria abandonar a verdade e seguir a mentira que Jesus disse. Para Jesus não há alternativa. O entendimento que é tirado é que todas as outras coisas se tornam mentira e Jesus se torna a única verdade. É só Ele que pode iluminar a nossa mente obscurecida e fechada pelo pecado. É só a presença do Espírito Santo que nos permite que possamos ver da maneira que Ele quer que enxerguemos. E aí, eu lembro de uma história que eu vi acerca de um homem que passou grande parte da vida como travesti.
grande parte da vida como travesti. E o interessante é que ele sentia determinados incômodos, ele sentia-se incomodado com aquilo, mas ele simplesmente estava no meio de um grupo que dizia para ele: não, isso é o certo, não, isso é o correto, pode seguir por aí, você está certo, você não precisa se preocupar. Um belo dia ele estava em casa, tomando banho, terminou de tomar banho, foi para frente da pia, do espelho, e aí ele começa a escutar a seguinte voz: o que é que você está vendo? Alguma coisa falava à sua mente perguntando exatamente isso: o que é que você está vendo? E aí ele disse o nome dele. Não, não é isso que eu quero que você responda. Eu quero que você responda o que você está vendo. E ele olhava e disse: eu estou vendo a mim mesmo. E a voz na consciência continuava falando: não, não é essa a resposta, o que você está vendo. E como que algo abrisse o seu entendimento, algo tirasse o véu da sua compreensão. Ele olhou para o espelho e disse: eu estou vendo um homem. Eu estou vendo um homem. E aí a voz de Deus falando ao coração dele disse: pois é, foi assim que eu lhe fiz. Foi para isso que eu lhe fiz. Foi para que a glória minha se revele na sua vida que eu lhe fiz. Jesus é aquele que abre o entendimento, que destrói as muralhas, as fortalezas, que tentam encobrir a nossa capacidade de ver as coisas da maneira correta. É por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não tente argumentar, porque o que cobre a mente dele, o que está cobrindo o entendimento dele, não é uma questão da razão, é uma questão espiritual. O que vai destruir aquilo que o impede de receber não é uma questão de argumentação, é uma questão de quebrantamento espiritual. Tem que ser o poder do Espírito Santo agindo naquela vida para que ele perceba o seu erro, a sua desobediência, o seu afastamento, o seu distanciamento de Deus e possa viver de acordo com a vontade dele. E aí, diante de tudo isso, a gente pode perguntar: quando passamos a ter a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo? O que é que acontece quando nós temos essa mente do Espírito? Eu queria deixar aqui algumas coisas que vão acontecer quando Deus abre a nossa visão, de acordo com aquilo que era o desejo de Paulo. Olha, mostrar que existe uma vida que é uma vida vitoriosa e uma vida que vai além de tudo aquilo que existe neste mundo, que é a vida com Cristo, que nos tira da cegueira, que nos tira da escravidão, que nos tira do engano, da mentira. E a primeira coisa que ele nos traz é uma cosmovisão cristã. O que seria isso? É a capacidade de ver a vida a partir daquilo que é o Evangelho ou o cristianismo. A cosmovisão cristã é a capacidade de ver a vida a partir de Cristo. E o que é que Paulo estava dizendo? Não há nada mais destruidor do que o medo. O que é que estava acontecendo ali? O que é que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo aquilo que era uma mensagem que provocava medo, porque eles estavam voltando a acreditar na velha aliança. E a velha aliança, diz o apóstolo, ela produz medo. Medo da condenação, medo do juízo, medo da perdição. E aí ele diz: olha, a nova aliança, a nova visão que Cristo nos traz, ela nos livra do medo. Porque não há nada mais destruidor do que o medo.
Ele acaba com o presente e acaba com o futuro de uma vez só. Ele nos impede de vermos as oportunidades, as nossas possibilidades, a glória de Deus e conhecermos as riquezas da experiência da vida com Cristo. Nada há mais alucinógeno do que o medo. Se você quiser ver alguém que vive uma vida completamente alucinada, é alguém que vive dominado pelo medo. Por que que as religiões que agem para trazer destruição, elas lideram, elas usam o medo? O voodoo, ele traz o medo. Eu lembrei de uma história esses dias, contada pelo pastor da igreja da cidade em São José dos Campos, que ele chegou a uma igreja, a igreja vazia, e ele foi visitar em Angola, uma igreja vazia. Ele chegou ali na igreja, um templo enorme, e a igreja completamente vazia, não se reunia mais. E aí ele chegou àquela igreja para visitar, conhecer, foi levado por um missionário, e aí o missionário contando a história daquela igreja, que a igreja tinha sido destruída, que a igreja tinha simplesmente se extinguido. E aí ele disse, mas por quê? Ele disse, olha, é que as pessoas começaram a acreditar em voodoo. E aí o pastor fez voodoo para um outro pastor auxiliar, e aí o pastor morreu, ele começou a acreditar que foi a obra do voodoo. E aí o outro que estava vivo colocou um voodoo no púlpito, ninguém nunca mais pregou. O diabo, ele trabalha com medo. Ele faz você acreditar que uma galinha morta numa esquina tem poder para fazer alguma coisa. Que derramar pinga em algum lugar vai poder fazer algum mal a você. Ele faz acreditar que uma mandinga, um olho gordo ou alguma coisa vai ter poder sobre a sua vida. Mas quando vem Jesus e tira o véu da nossa mente, nós começamos a enxergar e a entender que nada pode nos segurar, que nada pode nos controlar, porque onde está o Espírito de Jesus, aí há liberdade. Nós fomos livres por Cristo. Mas sabe como ele combate o medo? E é interessante, antes disso, eu queria dizer uma coisa. Eu fui alguns dias atrás a Valença, e com meu irmão está morando lá, eu fui visitar uma fazenda, destas fazendas de escravos, e ali estava escrito, nessas fazendas históricas, houve uma época que havia 5.000 escravos nessa fazenda. Sabe qual é o pensamento que me veio à mente? Como 5.000 escravos podia ser controlado por meia dúzia de pessoas? Como 5.000 pessoas poderia ser controlado por 5, 6? Sabe como se controla? Com medo. Pegava um que tentava fugir, colocava no tronco, chamava todos os outros, batia naquele e provocava medo. O medo aprisiona, controla, cega. O medo destrói. Mas como Paulo diz que a gente vence o medo? Ele diz que a gente vence o medo a partir desta nova aliança com Cristo. E esta nova aliança, ela é afirmada ou reafirmada pela palavra de Deus. Você sabe qual o livro que mais combate o medo escrito em toda a história da humanidade? A Bíblia Sagrada. Existem mais de 300 citações não temas. Se existe alguma coisa que alguém que vive a partir da palavra de Deus não pode viver dominado, não pode ter sob controle a sua vida, é o medo, porque isso nega a palavra de Deus. Se você é controlado pelo medo, você está sendo controlado por aquilo que contraria a palavra de Deus. Além do mais, esta palavra vai dizer que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Ele pega o medo e arremessa para o outro lado. O lado que você está, que é o lado do reino de Deus, o reino da luz, não comporta o medo. Não há lugar para o medo.
É por isso que a palavra de Deus é provisão para o tempo de aflição. É por isso que a palavra de Deus é provisão para o tempo de pandemia. É por isso que a palavra de Deus foi provisão no tempo da perseguição e será para todo sempre, porque esta palavra jamais passará. Eu não preciso e não posso ter medo, porque a minha vida é guiada pela palavra de Deus. Sabe quando a gente vive uma vida de medo? Quando falta conhecimento da palavra. A igreja vive com medo porque falta de conhecimento da palavra. Falta meditar nela antes de dia e de noite. Falta aplicar esta palavra e guardar no coração para a gente não pecar contra Deus. É assim que a gente vence o medo. Uma outra coisa que é fundamental é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não tem a ver com saber aquilo que é demônio, que não é demônio. Muitas vezes eu vejo pessoas explicando, não, discernimento espiritual é saber o que é verdade e o que é mentira. Isto é discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual, você sabe o que é verdade e o que é mentira. Recentemente eu li uma parábola judaica sobre mentira e verdade. Eu quero ler para vocês essa parábola. Certa vez a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: "Bom dia, senhora verdade." Ao ouvir isto, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Ela viu que realmente tratava-se de um bom dia. Então respondeu: "Bom dia, senhorita mentira." E a mentira prosseguiu: "Veja como está calor hoje." Quando a verdade percebeu que ela, pela segunda vez, a mentira estava certa, relaxou. Então a mentira convidou a verdade para um banho no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: "Venha, verdade, a água está deliciosa." Assim que a verdade, sem suspeitar, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se embora. Ao constatar o que ocorrera, a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua. E desde então, é por este episódio que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Discernimento espiritual é a capacidade de ver entre a verdade e a mentira. E muitas vezes isso é uma guerra. O diabo usou a palavra, que é a verdade, para tentar enganar o nosso Deus, o Senhor Jesus. Imagine o que ele não é capaz de fazer para enganar pessoas tão simplórias quanto nós. Mas como podemos vencer esse engano que não é e nem será fácil? Como a gente pode vencer isso? E aí, lá em Mateus, no capítulo de número 24, a palavra de Deus vai dizer algumas coisas que são interessantes. 24 a 24. Jesus, falando sobre o sermão do final dos tempos, ou chamado parousia, vai dizer: "Pois aparecerão falsos cristãos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos." E aí ele vai dizer, no verso 25: "Vejam que eu os avisei antecipadamente." Ou seja, o que o Senhor estava nos falando nesta hora
é que os eleitos, eles não seriam enganados, porque eles têm comunhão com o Senhor, que é a verdade. Eles foram avisados anteriormente daquilo que haveria de acontecer. Por que eles foram avisados anteriormente? Porque eles estavam vivendo na intimidade com o Senhor. Como a gente vai saber diferenciar a verdade da mentira? Intimidade com Deus. Quanto mais você convive com o Senhor, mais semelhante a Ele você será. E assim você perceberá as astutas ciladas de Satanás. Então, discernimento espiritual é resultado de vida com Deus, vida de comunhão e intimidade com Deus. A capacidade para vencer os enganos está na capacidade de vivermos uma relação íntima com o Senhor. Terceiro e último lugar, vai nos trazer libertação espiritual. Eu quero deixar para vocês aqui, no texto lá de 2 Coríntios, já que a gente está estudando este capítulo, o apóstolo Paulo, num verso do capítulo de número 2, ele vai falando dessa nova aliança, dizendo que ele era ministro da nova aliança. No verso 12 do capítulo 2, ele vai dizer: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo vai dizer aqui que existe algo que atinge profundamente o nosso íntimo, que são as questões que envolvem a nossa vida e a nossa relação com o Senhor, as nossas emoções. Quando nós estamos vivendo a vida onde as coisas estão nos incomodando emocionalmente, nós temos dificuldade de viver a plenitude da vida que Jesus tem para nós. Nós começamos a ver a vida pelos óculos, é como se nós estivéssemos usando um óculos que nos deixasse ver a vida somente de um modo trágico, de um modo dolorido, de um modo incômodo. E aí, como Paulo venceu isso? Ele abriu a porta do evangelho para ele pregar, ele tinha a oportunidade de criar ali uma igreja em Troade. Ele saiu daquele lugar e disse: não vou ficar mais aqui. Mas como ele venceu isso? E lá em 2 Coríntios também, no capítulo de número 7, nos versos de 5 em diante, ele vai dizer o seguinte, falando desse texto: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, como a gente vence isso? Quando a gente busca no Senhor aquilo que é a resposta e o consolo para a nossa vida. Há uma experiência do apóstolo Pedro que eu acho tremenda. Naquele momento da chamada tempestade que surge, quando os discípulos estavam com Jesus no barco, indo para uma região tida como uma região do outro lado do mar da Galileia, de Candara, ele estava indo nessa direção e surge uma tempestade. E diz que o barco, as ondas eram violentas, o vento era extremamente intenso e começou a mexer naquele barco. E a água começou a entrar e os discípulos ficaram apavorados. E aí vem Pedro e corre até Jesus e diz: Senhor, Jesus dormindo. O barco virando para tudo que era lado, Jesus dormindo. E Pedro corre e diz: Senhor, acorda. Você não está vendo? Olha o que está acontecendo.
O Senhor não se importa que a gente venha morrer? E aí Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. E aí, com uma palavra só, ele cessou o vento, acalmou o mar, debelou a tempestade. Sabe qual era o problema de Pedro ali? É que ele não tinha entendido ainda que o barco aonde Jesus está jamais afundará. O barco onde Jesus está jamais afundará. Sabe o que é que Paulo estava dizendo naquele momento? Por que é que ele vivia a liberdade espiritual? Porque ele sabia que a sua vida, apesar das tribulações, das dificuldades, das pressões, da opressão, das perseguições, nenhuma destas coisas poderia destruir a sua vida, porque Jesus estava com ele. A nova aliança nos garante a presença de Jesus em nós. Não significa dizer que não virão as tempestades, elas virão. Que não virão as dificuldades, elas virão sim. E muitas vezes violentas. Mas eu quero te dizer que se Jesus está no barco da sua vida, haverá um dia que ele vai dizer: cessa, para, acabou, chega. E tudo vai passar. É assim que Jesus faz. É assim que ele age. Por isso eu quero te dizer nesta noite, você tem sim provisão de Deus para o tempo da aflição. Você tem sim provisão de Deus para o tempo da aflição, no tempo do medo. Você tem sim provisão de Deus no tempo da aflição, quando a mentira se levanta para tentar destruir a verdade do Senhor. Você tem sim provisão do Senhor quando as pressões da vida tentam perturbar a sua alma, incomodar o seu coração, tirar você daquilo que é a história que Deus quer construir através de você. Olha, você tem sim provisão do Senhor, porque Ele vai lhe dar o consolo e a garantia da sua presença continuamente na sua vida. É assim que Deus faz. Por isso, nesta noite, eu quero te dizer, há provisão do Senhor. Do Senhor há conforto. Ele fez uma aliança indestrutível, incorruptível. Uma aliança que jamais será anulada. Ele fez essa aliança com você. E Ele fez esta aliança não porque você fosse capaz de cumprir a sua parte, mas porque Ele fez a partir daquilo que foi a sua ação em nosso favor. A mim e a você basta nos crer para vivermos a provisão do Senhor. Hoje é tempo de você olhar para a sua aflição, para a sua angústia, para o seu medo, para as suas crises, para as suas lutas, para as suas inquietações, para as suas decepções, para o seu luto, para a sua enfermidade, para tudo isso que traz angústia ao seu coração. Olhar para tudo isso e dizer, no Senhor, que fez uma aliança eterna comigo, há provisão para todas estas coisas. A resposta do Senhor. Creia nisso e viva isso intensamente para a glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você nesta hora, quero te convidar aí com a sua família, na sua casa. Eu quero te pedir que você busque ao Senhor nesse instante. Se você tiver condições, se ajoelhe, clame ao Senhor conosco. Peça a Deus que esteja visitando a sua vida, visitando a sua família, visitando esta área da sua vida que tem lhe causado tanta aflição, isso que tem incomodado tanto o seu coração, que hoje seja o tempo de visitação do Senhor. E visitação poderosa do Senhor sobre a sua vida. Aí onde você está, eu quero te convidar a dizer, Deus, eu estou aqui, crendo que o Senhor fez uma aliança eterna comigo, uma aliança que não se consome, que não se destrói, que não se desgasta, e firme nesta aliança, confiantemente, eu chego à tua presença. Vamos orar.
Deus amado e bendito, diante de Ti nós estamos, Pai, certos de que aquilo que o Senhor fez conosco, a aliança que o Senhor fez através da vida de Cristo na cruz do Calvário, esta aliança eterna, contínua, permanente, gloriosa, jamais haverá, Senhor, de deixar de existir. Deus, ela permanece eternamente. Ela não perde o brilho, ela não se desgasta, ela não se corrompe, ela não desaparece. Deus, ela permanece imaculada. Por isso, Pai, alicerçados na aliança que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus, chegamos ao santo trono da graça. Foi tirado o véu, temos acesso ao Santo dos Santos. Podemos, Senhor, agora entrar na Tua presença, apresentar, Senhor, a Ti sacrifício vivo de louvor. Podemos declarar diante de Ti o nosso amor, a nossa adoração, a nossa paixão pelo Senhor. Podemos apresentar, Senhor, diante de Ti a nossa confissão e saber que no Senhor há perdão, porque aonde abundou o pecado, a Tua graça superabundou em nós. Por isso, Deus, diante de Ti estamos e colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa história, as nossas famílias, as coisas que estão nos incomodando, acreditando, ó Pai, que a nova aliança contigo, ela é gloriosa e nos traz a experiência da vida de vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do nome de Jesus é que nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você que está nos assistindo, se você deseja dar continuidade com algum dos assuntos com os quais você se deparou nesta noite, pode colocar no chat aí da transmissão no canal do YouTube, você pode colocar o seu telefone, o seu nome, se você quer que estejamos orando por você, se você quer que venhamos a conversar com você, pode colocar. Se você tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, pode colocar aí no chat, a gente vai estar depois entrando em contato contigo para que assim tenhamos condições de estreitar esse tempo, esses laços com você. Tá bom? Quero dar continuidade a esse momento agora, já partindo para o final do nosso culto, com os nossos avisos, as nossas informações. Em primeiro lugar, quero destacar os aniversariantes da semana. No dia 21, nós temos o nosso irmão Antônio Silva da Conceição e Maria Auxiliadora de Oliveira Marques. No dia 22, nós temos Roger Ferreira Cury Paixão, Cláudia Bittencourt da Silva Carvalho, Tiago de Souza e Silva, Ricardo Emanuel Vitorino da Silva. No dia 23, Alexandre Alves Bittencourt. No dia 25, nós temos Ruth Santos Silva Moura, Cláudia Vilela de Almeida. No dia 26, Luana Regina Lopes Brandão Santos. E no dia 27, do Departamento Infantil, nós temos Amora Susan Rodrigues Manuel de Oliveira. Que o Senhor abençoe a vida dos queridos, que o Senhor abençoe a vida destes que estarão aniversariando esta semana, que seja de fato um dia glorioso na presença do Senhor. Quero deixar também avisado a vocês que por causa das questões daquilo que é a pandemia, nós temos apenas um único culto presencial, que ocorre aos domingos às 10h30 da manhã. Para tanto, é necessário que você faça a sua inscrição. Nós seguimos aqui no templo o distanciamento que é exigido, nós temos à porta pessoas para ferir a temperatura, nós temos ali a dispenser com álcool em gel para que você possa, tanto na entrada quanto na saída, higienizar as mãos, e temos tido cuidado de manter neste lugar todas as normas daquilo que a vigilância nos exige, para que não lhe cause nenhum dano. Mas continuamos dizendo a você, a igreja está funcionando durante a semana, todos os dias, às 6h30 da manhã, nós estamos reunidos na nossa live matinal,
Todos os dias às 6h30 da manhã nós estamos reunidos na minha página do Facebook. 6h30 da manhã nós temos um culto de oração. Para que você tenha ideia, hoje nós oramos aproximadamente por 530 nomes, pessoas, uma lista de oração. Então, todos os dias, às 6h30 da manhã, nós temos estudo bíblico e oração. Entre 6 e 7, 7 e 10, são 30, 40 minutos de culto apenas antes das suas atividades, da sua programação diária. Eu quero te convidar a estar orando conosco. Além disso, nós tomamos uma decisão. Todos os dias nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos orando pelas autoridades constituídas, nós estamos orando por aqueles que exercem autoridade, para que Deus esteja trazendo uma transformação e uma mudança à vida da nossa nação. Quero dizer que na segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma sala no Zoom, onde esses 530 nomes são citados. Apenas isso, nós nos reunimos para orar e citar esses nomes e os seus pedidos diante de Deus. Se você quer participar deste momento, você pode entrar em contato através do WhatsApp da igreja, o 970100453, e ali você vai receber o link para que você possa participar da sala de oração. Então você estará acompanhando ali um grupo de irmãos que tem reunidos todas as segundas-feiras, entre as 20 horas, a partir das 20 horas até as 20h40, 8h40, 9 horas, eles estão reunidos ali orando. Às quartas-feiras, no canal do YouTube, nós temos a nossa palestra do Celebrando a Recuperação às 19h30. Todas as quartas-feiras, 19h30, estamos reunidos ali nosso canal do YouTube. Nas sextas-feiras nós temos o nosso culto de palavra e oração também no canal do YouTube às 19h30, que é dirigido pelo pastor Estevão e pela Bianca. E aos domingos, às 9h EBD, às 10h30, o culto presencial e também transmitido pelo canal do YouTube, e às 18h30, apenas este culto, que também é transmitido tão somente pelo canal do YouTube. Ele é transmitido online, não tem participação presencial. Então, eu quero convidar você a não apenas participar, se envolver, convidar outros, distribuir esse link para que muitas outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus, serem tocadas pela palavra do Senhor, juntar-se a nós em oração para vivermos esse tempo do mover de Deus. Continuamos em obras, continuamos clamando ao Senhor pelo sustento dEle. Hoje a gente já começou aquilo que é a troca das janelas, estão faltando apenas 2 para serem colocadas, serão colocadas amanhã. No domingo nós estamos iniciando a pintura do santuário, a parte interna, e se Deus nos permitir, até o começo agora de abril, nós estaremos fazendo a instalação da máquina do elevador. A parte da estrutura já está aqui fora, já está posta. Durante esse tempo de pandemia, Deus nos deu muitas bênçãos e glorificamos a Ele. Tudo isso resultado da sua fidelidade, da sua generosidade, da sua liberalidade. Está aí na sua tela o CNPJ da igreja, a conta da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição de forma online. Quero dizer, se você vai fazer para a obra, você faça a sua contribuição, por exemplo, R$100. Faça R$100,20, para que todos estes recursos sejam destinados e assim a tesouraria possa destiná-los para aquilo que são as reformas do nosso santuário. Nós iniciamos agora a parte de eletricidade, vai nos custar aproximadamente R$30 mil e nós necessitamos desses recursos. Além dos 50 mil quase do elevador, dos 7.500 daquilo que foram as janelas, ainda temos R$30 mil para a parte elétrica que necessitamos fazer até para que o elevador possa funcionar. Então, queridos, contamos com você, contamos com a graça de Deus na sua vida, com a ação de Deus no seu viver, para que venhamos a fazer ainda mais no reino de Deus, na casa de Deus, para a glória do Senhor. Uma semana abençoada, que Deus encha a sua vida da graça dEle, da presença dEle, e possa ser esta semana
rica de vitórias e conquistas e daquilo que é a experiência da vida com o Senhor. Bom, louvemos ao Senhor encerrando esse momento de culto com alegria, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos juntos como povo de Deus, celebrando o seu amor. Vamos declarar que nada nos poderá separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Creia nisso, viva isso. Deus te abençoe. Uma ótima semana a todos.